Este evangelho, definido para domingo 17 de agosto de 2025, o de São Lucas, no capítulo 12, do versículo 49 ao versículo 56, parece ser escrito exatamente para nós, hoje, em nossos dias. Confiram, por favor, e se quiserem comentar aqui embaixo, digam se vocês entendem assim também, por favor, e assim nos ajudam dando cliques, ativando o sininho para receber os vídeos aqui e se inscrevendo no canal. E quando rolar a vinheta, deem pause e leiam aí nos Novos Testamentos de vocês, nas Bíblias de vocês, este texto, né? Aparece agora a referência aqui para vocês não se esquecerem, e confiram o que eu acabei de observar, por favor. Logo após a vinheta, refletiremos juntos em nome do Pai, do Filho e... Eu participo de muitos grupos no WhatsApp, mas tem um do qual eu me retirei, um ecumênico com vários bispos, padres, enfim. Me retirei por causa de uma maneira de um determinado bispo, respeitarei os nomes aqui, não citarei o seu, se referir à bênção de Deus. Todas as segundas-feiras ele diz, abençoada segunda-feira. Terças ele diz, abençoada terça-feira. E vai até domingo, abençoado domingo para todos e para todas. E de vez em quando faz comentários do evangelho do dia, completamente superficiais, sem pesquisa, sem fôlego reflexivo, baseado praticamente em superstições. O que é abençoado? O que é abençoar? O que é bênção? Assim como também me incomodo muito e procuro não usar, embora quando receba eu acolho com carinho pelas pessoas que me enviam, esses cartões dessas fábricas, indústrias de IA, e de desenhos muito bem feitos e tal, com mensagens absolutamente ridículas, superficiais, supersticiosas, que não resolvem problema algum, como por exemplo, desejo-te uma noite cheia de luz. Uma vez eu até disse para uma pessoa, mas o que eu preciso é de escuridão, não é de luz, senão eu não durmo. Desejo que Deus te abençoe nesse dia de hoje, com muita felicidade, muito sucesso, muita realização. Sem analisar nada, sem levantar como a situação se apresenta e como se viver no meio da situação, como se Deus fosse abençoar, arrancando todos os males, todas as injustiças, todas as brutalidades das relações das pessoas, para que somente aquela abençoada se livrasse de todos os males. Como também as pessoas dizem, Deus está no comando. Então transformam Deus num comandante de uma batalha militar. E Deus, comandante, passa a comandar a felicidade, a proteção e a prosperidade para aquele que ele comanda. E os outros? E a humanidade? E o país? E os trabalhadores e as trabalhadoras? Nada, nenhuma análise sobre isso. Deus vá contigo, como se este mantra resolvesse tudo
tudo na vida da pessoa para quem se diz e que ela acerte em tudo, dê tudo certo, que todos se dobrem em reverências, em alegrias, em canduras românticas para esta pessoa. São várias coisas que acontecem nesse sentido que não tem nada a ver com este evangelho que nós refletimos agora. Nada a ver com Jesus. Nada a se relacionar com o próprio Deus. Pai que manda o Filho. Nada, absolutamente nada. Pura superstição, ou então hábitos, costumes vazios, que perderam sentido. Nunca tiveram sentido. Dessa forma, não. Pois bem, neste evangelho, vemos Jesus dizendo que veio para colocar fogo no mundo. E Lucas toma essas palavras e acrescenta: além do que já existe. E mais abaixo: não vim trazer a paz, mas a divisão. Pais contra filhos, filhos contra pais, mães contra filhas, filhas contra mães, nora contra sogra, sogra contra nora. Enfim, brigas e brigas, violências e violências. Mas quando a gente examina o texto, a gente percebe o que Jesus diz. Não o que ele quer dizer, o que ele diz, que as pessoas da sua época entenderam muito bem e que as pessoas da comunidade de São Lucas estudaram, debateram, foram orientadas pelos seus catequistas e elas entenderam muito bem o que Jesus ensina. E o que Jesus ensina nessa primeira menção do texto? Ensina que ele veio para um mundo que arde em fogo. Um mundo carregado de brasas. Um mundo que incendeia. Não foi ele que inventou isso. Ele veio para este mundo. Então ele disse, então eu também vou colocar fogo aqui. Mas o fogo que Jesus ateia no mundo é um fogo da paixão pelo reino. Da paixão por sua missão. Da paixão para enfrentar toda a construção que ele fez durante o tempo em que ele conviveu com seus complicados discípulos na caminhada longínqua do interior da Galileia até o sacrifício em Jerusalém. Esse é o fogo. É desse fogo que nós precisamos. Este é o fogo que deve arder em nossas vidas. Este é o fogo que deve realmente tomar conta energeticamente das nossas vidas, porque este era o fogo que animava Jesus. É o fogo que ele veio acender no meio da humanidade. Não para pessoas mimadas, queridas, mas para a humanidade inteira. E o texto é claro quanto a isso. Basta ler com uma certa sensibilidade. E quanto à divisão, Jesus ensinou, de acordo com o que fala São Lucas, escreve para a sua comunidade, que Jesus não veio trazer a paz, mas a divisão. Porque divisão já existia. E é bem claro isso, tanto que não fala nem o pai aqui. Mãe contra filha, filha contra mãe, esposo contra a sogra e assim por diante. Porque a maioria dos homens já morreu, já tinha sido eliminada pelas guerras, pelas violências, pelas ocupações militares de Roma. Então já havia a divisão. E a divisão que Jesus criaria é exatamente aquela que polarizaria em torno dele, da sua mensagem, da sua proposta, do seu reino, mais pessoas que seriam contra essas pessoas, e essas pessoas sairiam daquele outro mundo de divisão e de chamas que ardem, destroem, queimam, para o mundo de Jesus. Portanto, seria um outro grupo novo aqui, uma outra comunidade nova aqui, que chega a ser uma divisão, porque as outras são contra.
Outras brigarão nas suas famílias porque alguns aderiram a Jesus, se converteram ao seu reino, e elas então brigariam por causa do significado disso, em termos de que deixariam de adorar o Deus César, deixariam de adorar o Deus do templo de Jerusalém, cheio de legalismos, de perseguição, Deus terror, para seguir o Jesus Salvador, o Jesus Libertador, o Jesus Recriador da humanidade. Então isso criaria dissensões, divisões, brigas, desentendimentos. Mas isso já existia. Este ambiente era dominante. E finalmente ele diz que ele teria que passar pelo batismo, receber o batismo, e ele se apressava para que esse batismo chegasse de uma vez. O batismo é a cruz. Isto é, Jesus tinha uma clareza da missão dele, onde ele pessoalmente, organicamente, corporalmente ia parar. Ele sabia disso. Jesus era dotado de todas as informações. E ele se dirigia para esse batismo da morte. Um batismo que significaria depois a Páscoa da sua missão do outro lado, com esses discípulos que precisavam aprender com ele. Mas, para concluir, Jesus ainda levantou uma outra questão que a gente precisa dar atenção a ela. Primeiro ele falou com seus discípulos sobre o fogo na terra, o fogo no planeta, sobre o batismo pelo qual ele anunciava, porque a percepção, a dor da espera de tudo que viria é tão terrível quanto o que veio, que nós sabemos o que é. E ele ainda criticou, ele se dirigiu à multidão e criticou a multidão. Isso é muito importante, hein? Criticou o povo, criticou as massas que se reuniam com ele. Ele disse: olha, vocês sabem quando choverá, basta vir uma nuvem para lá e vocês sabem que vem chuva. Vocês sabem quando virá seca, quando não choverá. Vocês sabem tudo sobre o tempo, sobre o clima. Mas hipócritas, vocês são hipócritas porque não conseguem entender este tempo. Isto é, a situação, a circunstância, a realidade que levaria Jesus a esse batismo da crucificação, a essa morte, a perseguições atrozes, antes da cruz, durante a cruz, com deboches, com sarcasmos, e depois com seus discípulos também, aquados, perseguidos. As pessoas não sabiam ler a realidade. Hipócritas. Esta é uma observação importante. Primeiro, quanto à crítica ao povo. Tem gente que tem medo de criticar o povo para o próprio povo. Tem gente que usa o povo com a sua ignorância. Esse povo que muitas vezes, como naquele tempo, sabia quando ia chover, hoje não se sabe mais. Sabia quando faria seca, quando não choveria, hoje não se sabe mais. Saberia quando vinha um frio, hoje não se sabe mais. Mas o povo sabe tudo de futebol, sabe tudo dos dramas das novelas, dos personagens das novelas, o que acontecerá, a espera pelo que acontecerá no outro dia. O povo sabe tudo sobre IA, o povo sabe tudo sobre redes sociais, mecanicamente, a dinâmica tecnológica das redes sociais, mas nada sobre a realidade, e não quer saber. Vira a cara quando alguém quer trabalhar a sua consciência. O povo, inclusive, por causa desse vazio do não saber, do não analisar, do não perceber o que se passa de forma crítica, o povo, volta e meia, se dirige às multidões atrás de aventureiros, baderneiros, destrutivos, malignos, satânicos. Um povo que, como mostra São Marcos e São Lucas, é capaz de gritar para aquele
contra aquele a quem seguiu, por quem se orientou, aquele de cujas mãos recebeu o pão, recebeu os peixes compartilhados, é capaz de gritar depois, num outro momento, crucifica-o, crucifica-o. Isto é, o povo, muitas vezes, na sua hipocrisia, na sua imbecilidade, no seu vazio, se compara a uma esponja que suga, se incorpora de todos os micróbios, todos os vermes, toda a sujeira do ambiente, encharcada, ela passada noutra coisa, como num prato, ela suja tudo. O povo é assim, se encharca de toda a sujeira dominante, de toda a sujeira predadora, toda a sujeira opressora, toda a sujeira manipuladora, toda a sujeira ideológica da classe dominante, e age como tal, no mínimo se omitindo, no mínimo deixando para lá, então jogando para esses mantras, para essas bênçãos vazias sem sentido, sem nenhum compromisso, sem nenhuma seriedade. Meus amigos e minhas amigas, esse desafio é grande, é muito grande, apavorosamente grande, de nós entendermos que não estamos aqui com Jesus, nesse planeta, para dar tapinhas nas costas e pentearmos macacos, mas para abraçarmos o fogo da paixão da mudança, o fogo da paixão do reino que vem recriar o mundo e a humanidade. Apesar disso, até a gente percebe alguns movimentos bons nesse sentido. Temos que nos dar conta de que nós temos que abraçar com Jesus o batismo, da capacidade de nos doarmos tanto que o façamos sem medo da cruz, sem medo do sacrifício, sem medo até do martírio. Ao contrário daqueles que sabem ler coisas que estão aí na vulgaridade, mas não têm profundidade e nem conteúdo em nada. Nós somos chamados a seguirmos Jesus, inclusive, para analisar a realidade. A realidade está aí para ser estudada, para ser analisada, para ser compreendida, e diante dela tomarmos posição. A posição da fé. Ali Jesus, no fundo, indicava, olha, para lá está a cruz e é para lá que nós vamos. Mas também ele indicava a necessidade do compromisso, a necessidade de uma fé envolvida, de uma fé militante, de uma fé combativa, de uma fé soerguida, de uma fé a partir de um povo que o seguia e caminhava e não se debruçava a lamentar pelo caminho. Esse é o desafio. Eu disse, antes de começar a reflexão, de que esse evangelho parece ser escrito para os nossos dias, e é mesmo. Temos que entendê-lo. Temos que ver no meio de todo um incêndio o que já existe e incendiarmos com o fogo da paixão, paixão por Jesus, a paixão pelo reino, a paixão pelas mudanças, a paixão pela transformação. E nós precisamos abraçar esse batismo de Jesus e seguirmos Jesus em todas as decorrências, desdobramentos, consequências, por mais duras que elas sejam. O que não dá é para a gente ficar atrás de mantrinha por aí, ou então passando adiante mantrinha por aí. Um cartão feito, sem a capacidade de enviarmos uma mensagem digitada, pensada, analisada para os nossos amigos, nossos amores, nossas pessoas queridas. Sempre navegando oportunisticamente na superstição e na superficialidade. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Não te assusta. Se te assustar, é bom que uses esse susto e até um pouquinho de raiva de mim, se quiser, pode ficar, para tomar uma posição nova. Observarmos as indicações de Jesus. Observarmos que nós somos chamados para o que Jesus também foi chamado. Não tem alternativa. Chega de religião barulhenta, mas vazia. Chega de religiosidade piedosa, mas
completamente alheia à realidade. Basta de reza sem realização. Basta de a gente ver que tudo acontece porque alguém aqui nessa história, nesse mundo, é culpado. E fazemos de conta que o diabo é que prepara todos os males. Um diabo inventado, um diabo fabricado, um diabo mais fácil para explicar as coisas. Pensemos nisso. E tomemos a nossa decisão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.